Nesse vídeo eu vou te falar 5 verdades que ninguém te conta sobre o parto e que vão transformar a sua forma de se preparar para o nascimento do seu bebê. Se você não me conhece, meu nome é Ângela, eu sou bióloga e professora de preparação para o parto e a minha missão é ajudar mulheres a terem uma experiência de parto mais calma, mais tranquila e mais positiva. E a primeira coisa que ninguém te fala sobre o parto é que os momentos de dor intensa correspondem a menos de 25% do total do tempo do trabalho de parto. Então faz uma conta aqui comigo rapidinho. Dentro de um trabalho de parto, a gente tem as contrações e o intervalo entre as contrações, o intervalo entre duas contrações. Um ciclo normal da fase ativa do trabalho de parto, a fase ativa que é onde as contrações são mais intensas, onde elas doem mais, um ciclo normal seria uma contração que dura mais ou menos 1 minuto, um intervalo de mais ou menos 3 minutos e a próxima contração de mais ou menos 1 minuto. Ou seja, no intervalo de 4 minutos, você teria 1 minuto de contração, 3 minutos de intervalo. Então, nesse cenário, a contração, os momentos de dor, correspondem a apenas 25% do ciclo e assim correspondem a 25% do tempo total da fase ativa do parto. Isso porque na fase inicial, a fase antes da fase ativa, o intervalo entre duas contrações é ainda maior e as contrações duram menos e doem menos também na fase inicial. Além disso, mesmo na fase ativa, mesmo nessa fase onde as contrações são mais intensas, a mesma contração não dói igual durante todo o tempo que ela dura. Então, de novo, a contração dura mais ou menos 1 minuto na fase ativa, mas esse 1 minuto começa com pouca intensidade. Então, se você prestar atenção, se você estiver bem calma, bem tranquila, você vai sentir a contração chegando e você vai ver que ela não é tão forte, que ela chega devagar. E aí ela vai subindo de intensidade até que ela atinge um pico. E esse pico vai durar mais ou menos 30 segundos dentro desse 1 minuto. Depois desses 30 segundos, a contração começa a diminuir de intensidade, a dor começa a diminuir até que a contração passa totalmente e você vai ter esse intervalo aí de mais ou menos 3 minutos. Então, quando eu falo que os períodos de dor dentro de um trabalho de parto correspondem a 25%, na verdade corresponde a menos do que isso se você pensar que 1 minuto da contração não é inteiro de dor intensa, é só esse pico de 30 segundos. Outra coisa que as pessoas não te falam sobre o parto é que ele é um processo muito mais mental do que físico. Então eu ouço muitas pessoas falando do parto como uma maratona, um processo fisicamente muito intenso, que você tem que agachar e que você tem que dançar. Então a gente vê esses vídeos, das gestantes dançando na hora do parto, quando na verdade muito do processo, a grande parte do processo está acontecendo aqui, na sua mente. E se a gente observar na natureza, as fêmeas dos outros mamíferos, elas não estão por aí fazendo acrobacias durante o parto, fazendo agachamento, dançando. Elas estão muito quietinhas, deixando o processo acontecer sozinho e naturalmente no corpo delas. E na verdade mesmo, quem controla todo o processo de parto é a sua mente, é o seu cérebro. Então é o seu cérebro que produz e libera os hormônios que vão controlar todo o processo. Nada acontece no seu corpo sem que a sua mente queira, A sua mente lidera e o seu corpo segue. Então o seu foco durante a sua preparação para o parto tem que estar na parte mental, tem que estar na forma como você vai lidar com as contrações quando você estiver passando pelo trabalho de parto. O ponto não é a dor física das contrações, mas sim como você lida com elas. A terceira coisa que ninguém te fala sobre o parto é que você pode usar um aparelhinho muito simples chamado TENS para diminuir a dor das contrações. Vou colocar aqui a foto de um aparelhinho de TENS que é bastante usado na fisioterapia e que pode também ser usado durante o trabalho de parto. Eu pretendo depois, no futuro, fazer um vídeo aqui no meu canal explicando melhor essa técnica, explicando melhor como você pode usar o TENS durante o parto. Mas se você não pode esperar esse vídeo, eu quero convidar você a conhecer o meu curso de preparação para o parto. Lá tem uma aula de métodos não farmacológicos para alívio da dor durante o trabalho de parto. E nessa aula eu explico como que você usa o TENS, quais são as configurações e como ele vai ajudar a deixar o seu parto mais confortável. A quarta coisa que ninguém te fala sobre o parto é que o seu parceiro pode fazer toda a diferença na sua experiência. Eu ouço muito as pessoas falando sobre a doula, sobre como a doula pode te ajudar, mas eu não ouço muitas pessoas falando sobre como o pai da criança, sobre como o seu parceiro pode te ajudar. Lembrando que seu parceiro é a pessoa que melhor te conhece, é a pessoa que sabe o que você gosta, sabe o que você não gosta, e por mais que ele não tenha experiência com o trabalho de parto especificamente, ele pode aprender bastante sobre isso. Ele pode aprender técnicas que ele pode usar para te ajudar, ele pode aprender abordagem de como falar com você, associando isso ao conhecimento que ele já tem de você. E ele também vai ajudar a criar um ambiente mais íntimo, um ambiente de mais privacidade durante o processo, que é a forma como o processo está programado para
para acontecer. E quanto mais familiar e íntimo for o ambiente, o processo para a mulher, mais a liberação de ocitocina é favorecida e mais eficientes são as contrações. E a quinta e última coisa que ninguém te conta é que o seu parto provavelmente vai ser diferente do que você está planejando. O parto normal é um processo muito complexo e quando você junta isso com a complexidade entre as pessoas, com as diferenças entre as pessoas, você tem uma gama gigante de formas que um parto pode acontecer. Mas isso não significa que o seu processo de parto não vai ser bom se ele for diferente do que você está pensando. Eu quero dar aqui o exemplo do que aconteceu comigo. Na minha segunda gestação, eu planejava um parto domiciliar, que acabou não acontecendo. Quando eu estava com 5 centímetros de dilatação, eu fui para o hospital junto com meu marido, mas na verdade a minha experiência acabou acontecendo de uma forma muito melhor do que eu tinha planejado. Então, meu conselho para você aqui é: não crie expectativas para como o seu parto vai acontecer. O que você tem que fazer é se preparar para estar bem com o seu parto, independente da forma que ele vai acontecer. Isso com certeza vai te ajudar a viver a sua experiência de parto, viver esse momento de uma forma mais leve e mais positiva. Agora me conta aqui nos comentários se você já sabia de alguma dessas coisas, eu quero muito saber. E se você tiver qualquer dúvida relacionada a algum desses tópicos ou algum tópico relacionado à preparação para o parto, também pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder com muito carinho. E se você está em busca de proporcionar um nascimento bem calmo, bem tranquilo, bem positivo para o seu bebê, eu quero convidar você a conhecer o meu curso de preparação para o parto, cujo link está aqui na descrição desse vídeo. Eu espero bastante que esse vídeo tenha te ajudado pelo menos um pouco e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!